A lâmina escorregou ao bater na armadura e fez um corte em seu braço esquerdo. Coriolanus pulou para trás, golpeando na direção de Bobbin, mas só encontrou ar. Ele caiu em uma pilha de destroços, tábuas velhas e gesso, e suas mãos procuraram ao mesmo tempo por algum tipo de defesa. Bobbin pulou nele de novo e apontou a faca para seu rosto. Coriolanus fechou os dedos em volta de uma tábua de 5 por 10 centímetros e golpeou, acertando Bobbin com força na têmpora, fazendo-o cair de joelhos. Ele se levantou, usando a tábua como porrete, batendo e batendo sem ter certeza se os golpes estavam conectando. Nós temos que ir, gritou Sejanus. Então Coriolanus ouviu assobios e pés batendo nas arquibancadas. Confuso, ele foi na direção do corpo de Marcos, mas Sejanus o puxou para longe. Não, deixa ele, corre. Sem precisar ser convencido, Coriolanus correu para a barricada. Estava sentindo dor do cotovelo até o ombro, mas ignorou-a, movimentando os braços com o máximo de vigor que conseguia, como a professora Cicle tinha ensinado. Quando chegou à barricada, o arame farpado espetou sua camisa, e quando se virou para se soltar, ele os viu. Os 2 tributos do Distrito 4, Coral e Misen, mais Tanner, o garoto do abatedouro, indo direto para cima dele, todos armados até os dentes. Misen puxou o braço para trás para arremessar um tridente. O tecido da manga de Coriolanus rasgou quando ele puxou o braço do arame farpado e saiu da linha de fogo, com Sejanus logo atrás. Só uns poucos raios fracos de luar penetravam pelas camadas da barricada, e Coriolanus se viu se chocando contra a madeira e se debatendo como um pássaro selvagem em uma gaiola, sem dúvida alertando qualquer tributo que por acaso não tivesse notado sua presença. Ele correu de cara para uma tábua de concreto, e Sejanus o empurrou por trás, fazendo a testa dele bater na superfície dura uma segunda vez. Quando se afastou, era como se a concussão não tivesse melhorado. Sua cabeça estava latejando e uma nuvem de confusão se espalhou. Os tributos começaram a fazer uma barulheira, batendo com as armas na barricada enquanto procuravam os mentores no labirinto. Qual direção seguir? Os tributos pareciam estar para todo lado. Sejanus segurou o braço dele e começou a puxá-lo, e ele cambaleava cegamente atrás, ferido e apavorado. Seria assim então? Seria assim que ele morreria? A fúria pela injustiça daquilo tudo, o deboche da situação, gerou uma onda de energia pelo corpo dele, que saiu correndo à frente de Sejanus, e caiu de 4 em uma nuvem de luz suave e vermelha. A passagem. À frente ele via as roletas, onde os pacificadores estavam reunidos nas grades temporárias. Ele correu para salvar sua vida. A passagem não era longa, mas pareceu interminável. Suas pernas subiam e desciam como se ele chapinhasse em cola até a cintura, e pontos pretos manchavam sua visão. Sejanus ficou grudado atrás dele, mas ele ouvia os tributos se aproximando. Uma coisa pesada e dura, um tijolo, raspou na lateral do seu pescoço. Outro objeto perfurou o colete e ficou balançando nas costas dele até cair com um estalo metálico. Onde estava a cobertura? Os tiros protetores dos pacificadores? Não havia nada, nadinha, e as grades ainda estavam grudadas no chão. Coriolanus queria gritar para que eles matassem os tributos, para que atirassem neles, mas o fôlego estava escasso. Alguém de pés pesados diminuiu a distância até ele, mas novamente se lembrando do treinamento da professora Cicle, ele não ousou perder um segundo olhando para trás para ver quem era. Adiante, os pacificadores finalmente conseguiram inclinar a unidade de grades para dentro, tornando possível oferecer uma abertura de uns 30 centímetros no chão. Coriolanus mergulhou, raspando o queixo no piso áspero e enfiando as mãos por baixo das grades. Os pacificadores seguraram as mãos dele e deram um puxão. Sem tempo para virar a cabeça, o resto do rosto raspou na superfície imunda até ele chegar à segurança. Os guardas o largaram na mesma hora para pegar Sejanus, que deu um grito alto quando a faca de Tanner cortou sua panturrilha antes de ele ser puxado. As grades foram colocadas no lugar e a unidade foi travada, mas os tributos estavam determinados. Tanner, Misen e Coral enfiaram as armas pelas grades na direção de Coriolanus e Sejanus, fazendo ameaças cheias de ódio enquanto os pacificadores batiam com os cacetetes nas roletas. Nenhum tiro foi dado, nem mesmo uma borrifada de spray de pimenta. Coriolanus percebeu que eles deviam ter recebido ordens de não tocarem nos tributos. Quando os pacificadores o ajudaram a se levantar, ele gritou com fúria: "Obrigado por cuidar de nós.
Só estávamos seguindo ordens. Não é nossa culpa se Gaú te acha descartável, garoto, disse o pacificador idoso que prometera lhe dar cobertura. Alguém tentou ajudá-lo, mas ele empurrou a pessoa. Eu consigo andar, não que você tenha alguma coisa a ver com isso. Ele oscilou para o lado e quase caiu no chão, mas foi erguido novamente e eles seguiram pelo saguão. Coriolanus balbuciou uma longa série de obscenidades, que não surtiram efeito algum, e ficou nas mãos dos pacificadores como um peso morto até o largarem sem cerimônia nenhuma do lado de fora da arena. Depois de 1 minuto, eles jogaram Sejanus ao lado dele. Os dois ficaram ofegando no piso que decorava a parte externa da arena. Me desculpe, Corio, disse Sejanus. Me desculpe. Corio era um apelido usado por velhos amigos, pela família, por pessoas que Coriolanus amava, e aquele era o momento em que Sejanus decidia experimentar usá-lo. Se tivesse energia, Coriolanus teria esticado as mãos e o estrangulado. Ninguém deu atenção aos dois. A mãe de Sejanus tinha sumido. Adra, Gaú e o reitor Igoboton estavam debatendo níveis de áudio enquanto observavam as imagens na van. Os pacificadores estavam em pequenos grupos espalhados, esperando instruções. 5 minutos se passaram até que uma ambulância apareceu e abriu as portas de trás. Os garotos foram colocados para dentro sem receberem uma olhada sequer das autoridades. A médica deu a Coriolanus um pedaço de gaze para ele segurar sobre o ferimento do braço enquanto cuidava da questão mais urgente na panturrilha de Sejanus, que sangrava muito. Coriolanus estava com medo de voltar para o hospital e para o tal de Dr. Vane, em quem não confiava, até ver pela vidraça pequena que eles tinham chegado à cidadela, o que era bem mais apavorante. Foram colocados em maçãs e levados para o laboratório onde Clemencia tinha sido atacada, e isso fez Coriolanus imaginar que modificações haviam sido reservadas para ele. Acidentes deviam ser comuns no laboratório, porque uma pequena clínica médica os aguardava. Pelo visto, não tinha a sofisticação necessária para devolver a vida a Clemencia, mas era mais do que adequada para cuidar dos garotos. Uma cortina branca separava os 2 leitos de hospital, mas Coriolanus conseguia ouvir Sejanus respondendo de maneira monossilábica as perguntas dos médicos. Ele mesmo não falou muito enquanto costuravam seu braço e limpavam seu rosto ralado. A cabeça estava doendo, mas ele não ousou contar sobre o rebote da concussão por medo de acabar sendo internado no hospital para uma estada indefinida. Ele só queria ir para longe daquelas pessoas. Apesar dos seus protestos, enfiaram soro em seu braço para hidratá-lo e administrar um coquetel de substâncias, e ele ficou deitado rígido na cama, se controlando para não fugir. Embora tivesse feito o que Adra, Gaú mandara, embora tivesse sido bem-sucedido, ele se sentia mais vulnerável do que nunca. E ali estava ele, ferido e preso, escondido na toca dela. A dor no braço diminuiu, mas ele não sentiu a cortina de veludo do morfináceo se fechar em torno dele. A droga administrada devia ser diferente porque, na verdade, sua mente pareceu mais apurada, e ele reparou em tudo, da trama do lençol à cola do esparadrapo na pele, e também o sabor amargo que o copo de água de metal deixava na língua. Botas de pacificadores se aproximaram e se afastaram, levando Sejanus mancando junto. Dentro do laboratório, uma série de gritos anunciou a hora da alimentação de alguma criatura, e o odor leve de peixe chegou a ele. Depois, um silêncio relativo reinou no ambiente por muito tempo. Ele pensou em tentar fugir, mas sabia que tinha que esperar. Esperar os passos suaves de mocassins que seguiram inevitavelmente até o cubículo dele. Quando Adra, Gaú puxou a cortina, a penumbra do laboratório à noite deu a Coriolanus a estranha impressão de que ela estava à beira de um precipício, de que, se ele lhe desse o menor dos empurrões, ela cairia para trás em um grande abismo e nunca mais se teria notícias dela. Quem me dera, pensou ele. Quem me dera. Mas ela só se aproximou e botou 2 dedos no pulso de Coriolanus para verificar os batimentos. Ele se encolheu ao sentir os dedos frios e secos. Eu comecei como médica, sabe, disse ela. Obstetra. Que coisa horrível, pensou Coriolanus. A ideia de você ser a primeira pessoa no mundo que um bebê veria. Não era para mim, disse Adra. Gaú, pais sempre querem garantias que você não pode dar. Sobre os futuros que os filhos vão enfrentar. Como eu poderia saber o que eles encontrarão pela frente? Como você hoje. Quem teria imaginado o garotinho querido de Crassus Snow lutando pela sobrevivência na arena da capital? Não ele, com certeza. Coriolanus não sabia como responder. Mal conseguia se lembrar do pai,
muito menos adivinhar o que ele imaginava. Como foi? Na arena? Perguntou Adra-Gaú. Apavorante, disse Coriolanus secamente. É pra ser mesmo. Ela verificou as pupilas dele, apontando uma lanterna para um olho de cada vez. E os tributos? A luz fez sua cabeça doer. O que tem eles? Adra-Gaú foi olhar os pontos. O que você achou deles agora que as correntes foram retiradas? Agora que tentaram te matar, sua morte não traria benefício para eles. Você não é concorrência. Era verdade. Eles estavam perto o suficiente para reconhecê-lo, mas foram atrás dele e de Sejanus, logo Sejanus, que tratara os tributos tão bem, que os alimentara, defenderá, e que até tinha oferecido os ritos finais a 2 deles, mesmo considerando que eles poderiam ter usado a oportunidade para matarem uns aos outros. Acho que subestimei o quanto eles nos odeiam, disse Coriolanus. E quando você percebeu isso, qual foi sua reação? Perguntou ela. Ele pensou em Bobbin, na fuga, na sede de sangue dos tributos mesmo depois que eles tinham passado pelas grades. Eu os queria mortos. Queria todos mortos. Adra-Gaú assentiu. Bem, missão cumprida com aquele pequeno do 8. Você bateu tanto nele que ele virou polpa. Vou ter que inventar uma história para aquele idiota do Flickerman contar de manhã. Mas que oportunidade maravilhosa para você. Transformadora. Foi mesmo? Coriolanus se lembrou dos sons horríveis que sua tábua fizera ao encontrar Bobbin. Então ele tinha feito o quê? Assassinado o garoto? Não, não isso. Foi um caso óbvio de legítima defesa. Mas e aí? Ele o tinha matado, certamente. Nunca daria para pagar isso. Não dava para recuperar essa inocência. Ele tinha tirado uma vida humana. Não foi mais do que eu podia ter esperado. Eu precisava que você tirasse Sejanus da arena, claro, mas queria que você também sentisse o gostinho, disse ela. Mesmo que me matasse? Perguntou Coriolanus. Sem a ameaça de morte, não teria sido uma lição válida, disse Adra-Gaú. O que aconteceu na arena? Aquilo é a humanidade despida. Os tributos. E você também. Como a civilização desaparece rapidamente. Todas as suas boas maneiras, a educação, a formação da família, tudo de que você se orgulha, arrancado num piscar de olhos, revelando o que você realmente é. Um menino com um porrete que bate em outro até matá-lo. Isso é a humanidade em seu estado natural. A ideia, exposta assim, o chocou, mas ele deu uma risada hesitante. Somos mesmo tão ruins assim? Eu diria que sim, claro, mas é uma questão de opinião pessoal. Adra-Gaú puxou um rolo de gaze do bolso do jaleco. O que você acha? Eu acho que não teria batido em ninguém até matar se a senhora não tivesse me jogado naquela arena. Retorquiu ele. Você pode botar a culpa nas circunstâncias, no ambiente, mas foi você quem fez as escolhas que fez, mais ninguém. É muita coisa para assimilar de uma vez só, mas é essencial que você faça um esforço para responder essa pergunta. Quem são os seres humanos? Pois quem somos determina o tipo de governo de que precisamos. Mais tarde, espero que você possa refletir e ser honesto consigo mesmo sobre o que aprendeu hoje. Adra-Gaú começou a enrolar o ferimento dele com gaze, e alguns pontos no braço são um preço baixo a pagar por isso. As palavras dela provocaram náusea em Coriolanus, mas estava ainda mais enfurecido de ela o ter obrigado a matar só por causa da tal lição. Uma coisa importante assim deveria ter sido decisão dele, não dela. Só dele. Então, se eu sou um animal cruel, quem a senhora é? É a professora que enviou um aluno para espancar outro garoto até a morte. Ah, sim, esse papel sobrou para mim. Ela terminou de fazer o curativo. Sabe, o reitor Igoboton e eu lemos sua redação toda, sobre o que você gostava na guerra. Muita enrolação. Besteira até chegar ao final. A parte sobre controle. Como sua próxima tarefa, eu gostaria que você elaborasse mais sobre aquilo. O valor do controle. O que acontece sem ele. Leve o tempo que precisar, mas pode ser um bom acréscimo à sua candidatura ao prêmio. Coriolanus sabia o que acontecia sem controle. Tinha visto recentemente no zoológico, quando Arane morreu na arena, quando as bombas dispararam, e novamente naquela noite. É o caos que acontece. O que mais há para ser dito? Há muita coisa, eu acho. Comece com isso. Caos, quando não há controle, nem lei, nem governo nenhum. Como quando se está na arena. Para onde vamos de lá? Que tipo de acordo é necessário se queremos viver em paz? Que tipo de contrato social é exigido para a sobrevivência?
Ela tirou o soro do braço dele. Vamos precisar de você aqui novamente em 2 dias para dar uma olhada nesses pontos. Até lá, eu guardaria o evento dessa noite só pra mim. É melhor você ir pra casa e dormir umas horinhas. Por incrível que pareça, seu tributo ainda precisa de você. Depois que ela saiu, Coriolanus vestiu lentamente a camisa cortada, rasgada e suja de sangue e fechou os botões. Andou sem rumo até encontrar o elevador que o levasse até o térreo. Guardas desinteressados fizeram sinal para ele sair. Os bondes paravam à meia-noite, e os relógios da capital mostravam que eram 2 horas, então ele virou os sapatos imundos na direção de casa. O carro luxuoso dos Plint apareceu ao lado dele e a janela que se abriu revelou a Vox, que saiu e abriu a porta de trás para ele. Coriolanus supôs que ele já tinha levado Sejanus para casa e a senhora Plint o tinha mandado voltar. Como o carro estava vazio, ele entrou. Aceitaria uma última carona, e depois disso ele não queria mais saber daquela família. Quando o motorista o deixou na porta do prédio, ofereceu a Coriolanus um saco de papel grande. Antes que ele pudesse protestar, o carro se afastou. No apartamento, ele espiou lá dentro e viu Tigris esperando perto da mesa de chá, enrolada em um casaco de pele velho que tinha sido da mãe dela. Era seu cobertor de segurança, assim como o pó compacto de rosas era dele antes de o transformar em arma. Ele pegou um paletó da escola no armário de casacos e vestiu por cima da camisa destruída antes de entrar para vê-la. Coriolanus tentou falar com indiferença sobre a noite horrível. Não é possível que a noite esteja tão ruim a ponto de você precisar do casaco. Ela afundou os dedos no material que a envolvia. Me conta você. Vou contar. Tudinho. Mas de manhã, está bem? Disse ele. Está bem. Quando esticou os braços para dar um abraço de boa noite, ela sentiu o volume do curativo no braço. Antes que pudesse impedi-la, ela puxou o paletó e viu o sangue. Tigris mordeu o lábio. Ah, Corio. Fizeram você entrar na arena, não foi? Ele a abraçou. Não foi tão ruim assim. Eu estou aqui, e tirei Sejanus de lá. Não foi tão ruim. É horrível pensar em você lá dentro. Pensar em qualquer pessoa lá dentro. Exclamou ela. Pobre Lucy Gray. Lucy Gray. Agora que ele tinha estado na arena, as circunstâncias dela pareciam ainda piores do que antes. A ideia dela encolhida em algum lugar na escuridão fria da arena, petrificada demais para fechar os olhos, o fez sofrer. Pela primeira vez, ele ficou feliz de ter matado Bobbin. Pelo menos, a tinha salvado daquele animal. Vai ficar tudo bem, Tigris, mas você tem que me deixar descansar um pouco. Você também precisa dormir. Ela sentiu, mas ele sabia que ela teria sorte se conseguisse dormir 1 hora ou 2. Ele entregou o saco para ela. Cortesia da senhora Plint. É o café da manhã, pelo cheiro. Nos vemos de manhã? Sem se dar ao trabalho de tomar banho, ele desabou em um sono profundo até o som da avó cantando o hino o acordar. Era hora de se levantar mesmo. Dolorido da cabeça aos pés, ele foi até o chuveiro, retirou a gaze do braço e deixou que a água quente maltratasse a pele ralada. Ainda tinha um tubo de pomada da época que passou no hospital, e apesar de não ter certeza sobre o uso, passou no rosto e no queixo. Os pontos do braço ficaram roçando na camisa limpa, mas não sangraram. Ele usaria o paletó só por garantia. Depois de colocar uma escova de dentes e um uniforme limpo na mochila, ele deu uma última olhada no espelho e suspirou. Acidente de bicicleta, pensou ele. Vai ser essa a história. Mesmo eu não tendo uma bicicleta que funcione há anos. Bom, agora ele tinha uma desculpa para as péssimas condições em que se encontrava. Quando estava apresentável, a primeira coisa que ele fez foi dar uma olhada na televisão para ver se não tinha acontecido nada a Lucy Gray. Mas a câmera não havia se movido e o único tributo visível na luz da manhã era a lâmina na viga. Ele evitou a avó e entrou na cozinha, onde Tigris estava esquentando o que tinha restado do chá de jasmim. Estou atrasado, disse ele. É melhor eu ir. Leve isso para o café da manhã. Ela botou um pacotinho nas mãos dele e 2 fichas no bolso. E vá de bonde hoje. Como precisava economizar energia, ele fez o que ela mandou. Foi de bonde e comeu 2 sanduíches de ovo com salsicha que a senhora Plint tinha enviado. Seu único arrependimento em abandonar os Plint seria perder a comida dela. O corpo estudantil principal tinha sido instruído a se apresentar às 15 para as 8, e os madrugadores consistiam nos mentores ativos e alguns avoches arrumando o salão. Coriolanus não pôde deixar de olhar com culpa para Juno Phipps,
que estava discutindo sua estratégia com Domitia quando podia ter dormido até mais tarde. Ele não gostava muito dela, pois sempre jogava sua linhagem familiar na cara dele, como se a dele não fosse boa, mas a noite anterior também não tinha sido justa com ela. Ele se perguntou como revelariam a morte de Bobbin e o que ele sentiria quando fizessem isso. Além de enjoado, a única coisa sendo servida em Avenby Hall era chá, o que gerou reclamações de Festus. Se temos que chegar cedo, era de se pensar que podiam ao menos nos alimentar. O que aconteceu com a sua cara? Caí de bicicleta, disse Coriolanus, bem alto para que todo mundo ouvisse. Ele jogou o saco com o último sanduíche para Festus, feliz em poder oferecer comida daquela vez. Ele devia mais refeições aos Creed do que gostava de lembrar. Obrigado. Parece uma delícia, disse Festus, dando uma mordida na mesma hora. Lysistrata recomendou um creme para que as feridas não infeccionassem, e eles foram se sentar conforme os colegas começavam a chegar. Apesar de o sol ter nascido havia algumas horas, nada tinha mudado na tela, exceto pelo desaparecimento do corpo de Marcos. Acho que tiraram, disse Pup, mas Coriolanus achava que talvez ainda estivesse perto da barricada, onde ele e Sejanus o abandonaram na noite anterior, fora do alcance da câmera. Quando deu 8 horas, todos se levantaram para o hino, que seus colegas pareciam estar finalmente aprendendo, e lá que Flickerman apareceu, dando boas-vindas a todos no segundo dia de Jogos Vorazes. Enquanto vocês estavam dormindo, uma coisa importante aconteceu. Que tal darmos uma olhada? Cortaram para uma imagem ampla da arena e viraram a câmera lentamente até a barricada, dando-o. Como Coriolanus desconfiava, o corpo de Marcos estava onde ele. Sejanus o largaram. A uma distância curta, a forma surrada de Bobbin estava caída sobre um pedaço de concreto. A aparência estava muito pior do que ele imaginava. Os membros ensanguentados, o olho desalojado, o rosto tão inchado a ponto de ficar irreconhecível. Ele tinha mesmo feito aquilo com outro garoto? E um garoto tão novo, pois morto Bobbin parecia menor do que nunca. Perdido naquela teia escura de pavor, Coriolanus tinha sim feito aquilo. Sua testa ficou coberta de suor, e ele teve vontade de sair do salão, do prédio, do evento como um todo. Mas claro que aquilo não era opção. Quem era ele? Sejanus. Depois de uma boa olhada nos corpos, a imagem voltou para Locke e ele ponderou sobre quem podia ter feito aquilo. Mas seu humor mudou abruptamente. Uma coisa que sabemos é que temos algo a comemorar. Caiu confete do teto, e Locke soprou como louco uma corneta de plástico. Porque acabamos de chegar na metade. Isso mesmo. 12 tributos estão mortos e só restam 12. Um fio de lenços coloridos saiu da mão dele. Ele girou em volta da cabeça, dançando e comemorando. Viva a Aya! Quando finalmente sossegou, ele adotou uma expressão triste. Mas isso também quer dizer que temos que nos despedir da sorta. Juno Phipps. Lepidus. Lepidus já tinha se posicionado na ponta do corredor de Juno, e ela não teve escolha, além de se juntar a ele e lidar com a decepção sob a mira da câmera. Se tivesse sido avisada um pouco antes, Coriolanus achava que ela teria se comportado de forma mais graciosa, mas ela acabou falando com amargura e desconfiança, questionando os desenvolvimentos recentes enquanto exibia um fichário de couro com o brasão da família Phipps. Tem algo estranho aí, disse ela para Lepidus. O que ele está fazendo ali, com o corpo de Marcos? Quem o moveu? E como Bobbin morreu? Não consigo nem imaginar um cenário provável. Acho que podem ter trapaceado. O repórter pareceu genuinamente intrigado. O que se qualificaria como trapaça, exatamente? Na arena? Ah, não sei exatamente, reclamou Juno, mas eu gostaria de ver uma reprise dos eventos de ontem à noite. Boa sorte com isso, Juno, pensou Coriolanus. Mas percebeu que tais imagens existiam. Na parte de trás da van, Adra, Gaul e o reitor Igoboton assistiram às duas versões, as imagens reais e as escurecidas para esconder a missão dele. Mesmo as reais seriam difíceis de identificar. Ainda assim, ele não gostava de pensar que existia um registro em algum lugar, ainda que obscurecido, de quando ele matou Bobbin. Se aquilo se espalhasse bem, ele não sabia o que aconteceria, mas o deixava inquieto. Lepidus não se demorou com Juno, uma má perdedora que não tinha a graça de Félix, e ela foi orientada a voltar para o lugar com um tapinha de consolo nas costas. Ainda cintilando com confete no corpo, Locke pareceu alheio aos sentimentos de Juno. Ele se inclinou na direção da câmera, mal contendo a alegria. E agora, o que vocês acham?
Temos uma grande surpresa, principalmente se você for um dos 12 mentores que restam. Coriolanus só teve um momento para trocar olhares de questionamento com os amigos antes que Locke percorresse o estúdio e revelasse Sejanus sentado ao lado do pai, Strabo Plint, cuja expressão severa parecia entalhada do granito do distrito dele. Locke se sentou na cadeira de apresentador e deu um tapinha na perna de Sejanus. Sejanus, sinto muito por não termos tido um momento com você ontem para comentar sobre o falecimento do seu tributo, Marcus. Sejanus apenas encarou Locke sem compreender. Locke pareceu reparar pela primeira vez no rosto ralado dele. O que está acontecendo aqui? Você parece que andou se misturando. Eu caí da bicicleta, respondeu Sejanus, e Coriolanus fez uma careta leve. 2 acidentes de bicicleta no mesmo período de 12 horas parecia mais do que coincidência. Ai, bom, acho que você tem uma notícia importante para compartilhar com a gente, disse Locke com um movimento encorajador de cabeça. Sejanus baixou o olhar por um momento, e embora o pai não olhasse para o filho, e vice-versa, parecia estar acontecendo uma batalha ali. Sim, disse Sejanus. Nós, a família Plint, gostaríamos de anunciar que financiaremos uma bolsa de estudos completa na universidade para o mentor cujo tributo vencer os Jogos Vorazes. Pup soltou um gritinho, e os outros mentores sorriram uns para os outros. Coriolanus sabia que a maioria não precisava do dinheiro tanto quanto ele, se é que precisavam, mas seria uma conquista para qualquer um. Sensacional, disse Locke. Que emoção os 12 mentores restantes devem estar sentindo agora. Foi ideia sua, Strabo? Criar o prêmio Plint? Foi do meu filho, na verdade, disse Strabo, repuxando as beiras dos lábios no que Coriolanus achou que podia ser uma tentativa de sorriso. Bem, que gesto generoso e apropriado, principalmente considerando a derrota de Sejanus. Você pode não ter ganhado os jogos, mas certamente leva para casa o prêmio de boa esportiva. Acho que falo pela capital quando ofereço meus agradecimentos. Locke sorriu largamente para os dois, mas como não houve nada em resposta, ele fez um gesto com o braço. Muito bem, de volta à arena. A mente de Coriolanus girava com um novo desdobramento. Sejanus estava certo sobre a tentativa apressada do pai de enterrar o comportamento absurdo do filho em dinheiro. Não que toda a situação não exigisse um controle de danos. Ele não tinha ouvido muitos comentários sobre a reação de Sejanus envolvendo a cadeira em Avenby Hall, mas imaginava que a história estivesse se espalhando. Um prêmio para o mentor do vitorioso para impedir que a história da entrada de Sejanus na arena se tornasse pública? Estaria ele planejando comprar o silêncio de Coriolanus? Não importa, isso não importa, disse Coriolanus para si. Mesmo, a notícia relevante era a possibilidade de ganhar o prêmio Plint. Não dependia da academia, então o reitor Igoboton não teria como se meter, nem a Gaul. Todos os anos de estudo, que o libertariam do poder dos dois e tirariam a horrível ansiedade relacionada ao futuro dos ombros dele. As apostas para o resultado dos jogos, que já eram altas, dispararam para a estratosfera. Foco, ele disse para si mesmo, respirando fundo devagar. Foco em ajudar Lucy Gray. Mas o que havia a fazer enquanto ela não desse as caras? Com o desenrolar da manhã, parecia que poucos tributos estavam tentados a fazer isso. Coral e Misen andaram juntos por um tempo, recolhendo comida e água enviados por Festus e Persefone, seus mentores. Eles passavam tempo juntos, tentando elaborar uma estratégia para seus tributos, e Coriolanus reparou que Festus estava se apaixonando por ela. Era esperado que ele contasse ao melhor amigo que a garota de quem ele gostava era uma canibal? Nunca havia livros de regras quando era realmente necessário. Quando voltaram à plataforma depois do almoço, eles viram que as cadeiras dos mentores tinham sido reduzidas a 12, deixando espaço apenas para os que ainda tinham tributos nos jogos. Os idealizadores dos jogos pediram, disse Satiria aos 12 restantes. Fica mais fácil para os espectadores acompanharem quem ainda está na competição. Vamos continuar removendo cadeiras conforme os tributos forem morrendo. Como uma dança das cadeiras, disse Domitia com expressão satisfeita. Só que com gente morrendo, observou Lisistrata. A decisão de tirar os perdedores da plataforma deixou Lívia ainda mais amarga, se é que isso era possível, e Coriolanus ficou feliz de vê-la relegada à seção da plateia comum, onde ele não teria que ouvir os comentários mordazes dela. Por outro lado, ficava mais difícil se distanciar de Clemencia, que parecia passar todo o tempo livre olhando para ele de cara feia. Ele se posicionou na última fileira, entre Festus e Lisistrata, e tentou
parecer estar prestando atenção. Com o passar da tarde, sua cabeça foi ficando pesada, até que Lisistrata teve que o cutucar 2 vezes para que ele ficasse acordado. Talvez fosse bom o dia exigir tão pouco dele, considerando que a noite anterior quase o tinha matado. Houve poucas aparições de tributos, e Lucy Gray permaneceu completamente escondida. Foi só no fim da tarde que os Jogos Vorazes finalmente apresentaram o tipo de ação que as pessoas esperavam. A garota tributo do Distrito 5, uma coisinha frágil que para Coriolanus fazia parte do grupo dos mal-lavados, foi para a arquibancada do lado extremo da arena. Ele não conseguiu se lembrar do nome dela, mas Locke conseguiu conectá-la à mentora igualmente esquecível, Ifigenia Moss, cujo pai supervisionava o departamento de agricultura e, consequentemente, o fluxo de alimentos de Panem. Ao contrário das expectativas, Ifigenia sempre parecia à beira da subnutrição, oferecia o almoço da escola aos colegas e até desmaiar algumas vezes. Uma vez, Clemencia disse a Coriolanus que era a única vingança que ela podia usar contra o pai, mas se recusou a dar mais detalhes. Fiel a esse comportamento, Ifigenia começou a enviar toda a comida que podia para a garota tributo, mas enquanto os drones faziam um longo percurso sobre a arena, Misen, Coral e Tanner, que pareceram ter formado uma espécie de grupo depois da aventura da noite anterior, se materializaram dos túneis e começaram a caçada. Depois de uma breve perseguição pela arquibancada, o trio cercou a garota e Coral a matou com um golpe de tridente no pescoço. Bom, foi isso, disse Locke, ainda sem conseguir lembrar o nome do tributo. O que a mentora dela pode nos dizer? Ifigenia já tinha ido até Lepidus. O nome dela era Sol, ou talvez fosse Sal. Ela tinha um sotaque engraçado. Não há muito mais para contar. Lepidus pareceu inclinado a concordar. Bom trabalho por fazê-la chegar à segunda metade, Albina. Ifigenia, disse Ifigenia por cima do ombro enquanto andava para fora da plataforma. Isso mesmo, disse Lepidus. E isso quer dizer que só restam 11 tributos. O que quer dizer 10 entre mim e aquele prêmio, pensou Coriolanus enquanto viam a Vox retirar a cadeira de Ifigenia. Ele desejou poder mandar comida e água para Lucy Gray. O que aconteceria se ele enviasse sem saber a localização dela? Na tela, o grupo recolheu a comida de Sol ou Sal e voltou para os túneis, provavelmente para descansar um pouco antes da noite chegar. Ele deveria arriscar agora? Ele discutiu em sussurros com Lisistrata, que achava que valeria tentar se eles enviassem drones juntos. Nós não queremos que eles fiquem fracos e desidratados demais. Acho que Jessup não come nem bebe nada há dias. Vamos esperar para ver se eles vão tentar fazer contato com a gente. Vamos dar a eles até a hora do jantar. Mas Lucy Gray fez uma aparição na hora que o corpo estudantil estava sendo liberado para ir para casa. Ela saiu correndo de um túnel a toda velocidade, o cabelo esvoaçante se soltando das tranças. Cadê o Jessup? Perguntou Lisistrata com a testa franzida. Por que eles não estão juntos? Antes que Coriolanus pudesse arriscar um palpite, Jessup saiu cambaleando do mesmo túnel de onde Lucy Gray tinha corrido. Primeiro, Coriolanus achou que ele tivesse sido ferido, talvez enquanto defendia Lucy Gray. Mas o que motivara a fuga dela? Havia outros tributos os perseguindo? A câmera fechou em Jessup e ficou claro que ele estava doente, não ferido. Com membros rígidos e agitado de empolgação, ele moveu a mão na frente do sol algumas vezes antes de se agachar e se levantar quase imediatamente quando a câmera deu um close em seu rosto pela primeira vez. Coriolanus se perguntou se Lucy Gray tinha encontrado um jeito de envenená-lo, mas não fazia sentido. Jessup era valioso demais como protetor, principalmente com o grupo que tinha se formado na noite anterior correndo por aí, o que o atormentava. Então, vários males poderiam tê-lo afligido, uma série de doenças poderiam ser consideradas, se não fosse a espuma reveladora que começava a deixar os lábios dele.